Salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal História Islâmica. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa diferente, que é algo que eu pretendo fazer, digamos assim, nos próximos vídeos, sei lá, uma vez por mês ou quantas vezes por ano, uma determinada quantidade, que é respondendo 100 perguntas de vocês de uma vez só, ou seja, eu vou pegar 100 perguntas que vocês têm sobre o Islã, muçulmanos, a história do Islã, etc. Não vou preparar nenhum tipo de roteiro, não vou me preparar para nenhuma pergunta, enfim, fazer nenhum tipo de, sei lá, aprofundamento, e vou respondendo elas para vocês de modo rápido para sanar as dúvidas que vocês mandam para mim. Ou seja, eu vou pegar, guardar 100 perguntas e vou respondendo para vocês. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Luiz Henrique. Houve mesmo massacre do povo armênio na Segunda Guerra Mundial por serem cristãos pelos otomanos, que eram islâmicos? Então, Luiz, o massacre dos armênios, o genocídio armênio, aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E realmente os armênios foram massacrados, sim, em determinados conflitos intercomunais entre turcos, circassianos, curdos e armênios, e também com atitudes do governo otomano tentando enfrentar este problema, enviando os armênios em marchas forçadas para a Síria e para outros locais, tentando acabar com essas lutas intercomunais, mas não foi porque eles eram cristãos e os turcos ou os otomanos, de modo geral, eram muçulmanos. Isso é uma interpretação mentirosa desse tipo de conflito, tá? O que aconteceu foi um choque de nacionalismos. Você tem os armênios vivendo por 600 anos dentro do Império Otomano, e aí, do nada, os turcos, sei lá, vão começar a matar eles depois de 600 anos porque eles eram cristãos. Não, isso não é verdade. O que aconteceu foi um choque de nacionalismos. Os armênios criaram uma revolta nacional para tentar estabelecer um país chamado Armênia, e o Império Otomano naquela época estava sendo governado pelos jovens turcos, que era um partido nacionalista extremado turco, e o que houve foi um choque de ideologias nacionalistas. Da mesma forma que você teve os turcos matando armênios, você tem grupos armênios como os Dashinak e os Hunchak massacrando turcos. Óbvio que em proporções completamente diferentes, porque o nacionalismo turco tinha um Estado e os armênios não. Então, você teve um conflito de nacionalismos e não de religiões. A próxima pergunta é do Cláudio S.R. Júnior. Como os países islâmicos veem a questão racial e ou étnica? Escreveu errado aqui, enfim. Bem, a questão racial ou étnica nos países muçulmanos sempre foi algo muito bem resolvido, até porque dentro do Islã não existe nem a capacidade, nem a mais remota possibilidade teológica para a existência do racismo. Mas há algumas sociedades muçulmanas que têm determinados preconceitos tribais contra outros povos dentro do mesmo país, ou determinadas, enfim, etnias ou grupos, mas isso não é algo generalizado, é algo que acontece pontualmente, mas digamos, o mundo islâmico não tem uma história de racismo tão grande e tão aflorada que nem o Ocidente teve, com apartheids e regimes, enfim, onde pessoas são divididas pela raça ou pelo modo como nasceram, até porque dentro do Islã a gente tem o famoso sermão da montanha do profeta Muhammad, um sermão de despedida, onde o profeta Muhammad disse que um árabe não é superior a um não árabe não é superior a um árabe, nenhum branco é superior a um negro e nenhum negro é superior a um branco. Todos os homens são iguais como os dentes de um pente. Então, a gente tem, digamos assim, essa essência do não racismo dentro do Islã. Então, pode acontecer em algumas comunidades, mas, digamos, a religião não aprova isso e os países muçulmanos não são sociedades racistas de modo geral. Você tem aí 49 países majoritariamente islâmicos no mundo e você não vai encontrar racismo em quase nenhum deles. Rogério Ferreira. Existem vertentes do islamismo, assim como o cristianismo? Se sim, qual é o predominante? Qual é o mais aberto e o mais extremo? Então, Rogério, dentro do Islã você tem diversas denominações, menos do que no cristianismo, tá? Digamos assim, menos matrizes de vertentes do que o cristianismo. Porém, não há nenhuma que eu possa dizer para você que é mais extremada ou menos extremada. Você tem grupos dentro de cada uma dessas vertentes que são extremados, mas não há uma vertente, sei lá, que favoreça o extremismo. A não ser o Salafi ou o Wahhabismo, que tem princípios que sempre lidam e direcionam as pessoas para o extremismo. Porém, digamos, até mesmo você há Salafi ou Wahhabis que não são extremistas, que são quietistas políticos, sociais, só têm, digamos assim, opiniões religiosas extremas, mas condenam o terrorismo e são contra esse tipo de atitude. Então não há uma vertente islâmica mais extremista, você tem o Salafi ou Wahhabismo que direciona mais nesse sentido, mas mesmo dentro do Salafi ou Wahhabismo você tem indivíduos e grupos que são completamente contra qualquer tipo de extremismo. E o Islã majoritário no mundo, como você também perguntou, é o Islã sunita. Matheus Gali. Como o Islã vê Jesus Cristo?
Bem, Jesus Cristo, dentro do Islã, ele é considerado o Messias, ou seja, ele é o Messias e também um milagre de Deus feito através do Espírito Santo. Ele é um profeta de, enfim, enorme importância dentro da religião, e os muçulmanos também acreditam na segunda vinda dele, ou seja, que ele vai voltar no fim dos tempos para liderar os muçulmanos e pessoas do bem, né, contra as forças do anticristo. Então os muçulmanos não só acreditam que Jesus é um profeta, mas também como ele é o Messias e que ele vai ter a sua segunda vinda, o segundo advento de Cristo, como os cristãos também acreditam. Pergunta 5. Rui Miguel Mafo Dias. Como está constituído o Islã? Bem, Rui, eu não sei em que sentido você perguntou isso, se você está perguntando de uma perspectiva jurisprudencial, teológica ou de qualquer natureza dessas, mas o Islã está basicamente constituído em 5 pilares da fé, que é a crença no Deus único, as 5 orações diárias, o pagamento do Zakat, a peregrinação à Meca e o jejum do Ramadã. Ou seja, são os pilares da religião. Não citei eles aqui em ordem, mas são esses basicamente. Agora, se você quer outras constituições teológicas, enfim, tipos de crença, eu não sei, porque sua pergunta foi só como está constituído. Estou respondendo, sei lá, como eu entendi sua pergunta. Pergunta de número 6. Por que Maomé restaurou a Kaaba, não optando por trazer algo novo? Porque, bem, dentro do Islã, a Kaaba ela é o templo construído por Abraão, ou seja, o pai do monoteísmo, junto com seu filho Ismael. E o primeiro templo, ou seja, antes mesmo do templo de Salomão. Então, o que o profeta fez? Ele tirou os ídolos que árabes pagãos do templo de Amr ibn Luhay tinham colocado na Kaaba e trouxe ela de volta ao seu estado monoteísta. Mas não foi algo, digamos assim, que ele não precisava fazer algo novo, não precisava criar um novo centro de culto ou qualquer coisa desse sentido. O que o profeta Muhammad fez foi reestabelecer o monoteísmo. Pergunta de número 7. Lucas Gabriel Chaves. Por que antes teve a época de ouro do Islã, com pesquisas na medicina, matemática, e hoje não tem, pelo menos não tanto? Bem, porque para fazer isso você precisa de uma estabilidade política, digamos assim, no mínimo aceitável, domínio das principais rotas de comércio, da principal, sei lá, técnica de desenvolvimento econômico, e muitos desses países muçulmanos hoje não têm. E assim, nada dura para sempre a não ser o rosto de Deus, como, né, a própria religião islâmica diz. Então, uma hora o desenvolvimento dos muçulmanos no mundo tinha que acabar e pode renascer de novo. Você tem diversos polos científicos e industriais e de economia pulsantes no mundo islâmico hoje em dia. Você tem inúmeros cientistas muçulmanos importantes, né, aí no cenário político mundial atual. Eu podia até citar o nome de alguns aqui, principalmente agora, digamos assim, nessa época, né, da doença que a gente está passando agora. Você teve médicos muçulmanos, inclusive, atuando de forma bem importante nos Estados Unidos, mas não é, digamos, na mesma profusão que era, né, em comparação na Idade Média, porque os muçulmanos hoje em dia não dominam mais, digamos assim, o comércio do mundo, a estabilidade política do mundo, como acontece com todas as civilizações. Elas entram em declínio, mas elas podem ressurgir de diversas formas. Pergunta de número 8. Isaac Santos. Por que o Islã produz tantas organizações terroristas? Por que terroristas se identificam tanto com o islamismo? Bem, cara, deixa eu te falar uma coisa. O Islã não é uma instituição, então o Islã não produz nada. O Islã é um conceito, uma ideia, uma religião. E você tem, digamos assim, tantos grupos terroristas em países muçulmanos, e eu não sei, até sei lá, hoje em dia você tem 4 principais, Boko Haram, Al-Qaeda, ISIS e o Talibã, que agora já é considerado governo no Afeganistão. Não sei se eles, né, em padrões internacionais, são considerados terroristas hoje em dia, porque você tem já negociações com eles, mas você tem também uma infinidade de grupos terroristas não muçulmanos. Se você comparar, você vai encontrar também uma profusão de grupos terroristas que se associam a outras ideologias que não o Islã, inclusive ao cristianismo como religião. Então, assim, não é algo porque o Islã produz tantos grupos terroristas. Qualquer sociedade que tiver instabilidade política, falta de governo, guerra civil, vai gerar terroristas, porque é basicamente isso. E também porque, assim, se eu sou membro de uma sociedade onde não tem um governo constituído, eu vou ter, digamos, uma gama de formas de ações muito mais deficitária, né, de que se eu tiver um governo. Então, por exemplo, se um muçulmano está vivendo num determinado país, que está em guerra civil, que está em causa, e ele precisa fazer alguma mudança, ele tem que se filiar a algum tipo de grupo para se defender, né? E aí, esses grupos que existem ali para, digamos, dar um apoio social e político são geralmente grupos terroristas. Mas isso não tem nada a ver necessariamente com o que o Islã propaga ou o que o Islã fomenta. É basicamente um caos institucional que existe. Se você for ver nos grandes períodos de revolução, né, de outros países do mundo, você também vai ter uma profusão de grupos e bandos violentos que hoje em dia a gente podia classificar como terroristas. Mas uma das coisas que eu quero que as pessoas façam a reflexão é o seguinte: em países muçulmanos, os meios para a prática da violência religiosa por grupos terroristas são muito diretos.
ortodoxos. Mas em países, digamos assim, não muçulmanos, que têm sociedades mais estáveis, né, e não são todos, né, tem países não muçulmanos instáveis, mas que têm sociedades mais estáveis, as pessoas, quando elas querem praticar algum tipo de violência religiosa ou matar milhares de pessoas, elas simplesmente vão e colocam políticos no poder que vão fazer isso por elas. E aí elas não são consideradas terroristas por isso. Então essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. O que é que vocês estão chamando de terrorista? Tem, obviamente, algo objetivamente conhecido como terrorismo, mas você não tem o monopólio do Islã ou por que o Islã cria tantos terroristas. Isso não é uma realidade nem sequer tangível. Pergunta de número 9. Agnello Camareiro. Islã e marxismo, uma perspectiva. Bem, você teve a tentativa no passado de criar uma síntese, né, entre Islã e marxismo e pegar elementos de um e outro e criar movimentos políticos. Você tem o socialismo árabe, que é o baathismo. Você tem o cutubismo, que tem, digamos assim, diversos elementos marxistas. Mas Islã e marxismo são como água e óleo, tá? Se você tentar misturar, não vai sair coisa boa. Então, se você for pegar o que é que surgiu do Islã pós-cutubista, você vai encontrar bastante coisa, enfim, pesada e ruim, inclusive grupos terroristas. Pergunta de número 10. Euro Alexander. Mu'tazila School of Thought is still alive? Are Alevis considered as Muslims? Ele fez essas duas perguntas em inglês, mas eu acho que ele não vai assistir esse vídeo todo em português para ver a pergunta dele no meio. Eu acho essas perguntas bem interessantes, então eu vou responder para vocês em português. A escola Mu'tazila de pensamento islâmico, ela continua viva? Os Alevis são considerados muçulmanos? Então, a pergunta do Euro Alexander. A escola Mu'tazila de pensamento islâmico, ela per si, como ela existia na Idade Média, ela não está viva, né? Da mesma forma, você tem ideias Mu'tazilas que são difundidas, enfim, até hoje, em outras escolas, mas você não tem, digamos, o Mu'tazilismo per si existente. Você tem elementos do Mu'tazilismo, por exemplo, no xismo do Decimano, você tem os Wassilia no Marrocos, você tem, enfim, sobreviventes do Mu'tazilismo, mas não o Mu'tazilismo em si. E os Alevis, bem, de forma geral, as crenças dos Alevis contradizem o Islã em diversos aspectos, mas há Alevis, digamos, pessoas que se identificam com o alevismo, não carregam todas essas crenças e são considerados muçulmanos. É uma pergunta muito ambígua, porque a excomunhão do Islã, ou seja, o takfir, é algo muito complicado. Vai muito sobre a crença pessoal da pessoa, mas de modo geral, o alevismo é uma heresia dentro do Islã ortodoxo. O alevismo não é considerado uma escola de pensamento islâmico como, sei lá, como um acharismo ou como um maturidismo. O alevismo é uma seita, um secto considerado herege por suas crenças, digamos assim, completamente contrárias à maioria dos sábios islâmicos. Pergunta de número 11. Fábio Rodrigues. Qual a melhor forma de aprender a decorar as orações? Você tem dificuldade em pronunciar e memorizar as pronúncias. Então, Fábio Rodrigues, a melhor forma de você fazer isso é através da repetição e não ficando, sei lá, compulsiva com isso, achando que se você não fizer isso, da noite pro dia você vai ser a pior muçulmana do mundo. Não. Você vai memorizar as orações com calma, paciência, procurando as suratas menores primeiro, de uma forma bem orgânica e bem no seu tempo, tá? Deus entende suas dificuldades e inclusive recompensa elas, digamos assim, da melhor forma, porque você, diferente de pessoas que têm facilidade, está se esforçando ainda mais para atingir isso aí. Então, para você fazer memorização das orações, você vai no seu tempo, no seu ritmo, escutando. Tem uns aplicativos que ajudam hoje em dia, se você quiser. Tem um muito bom que eu costumava usar quando eu estava aprendendo, chamado Rose of Quran, que você encontra aí no Google, que é muito bom. Pergunta de número 12. O que é o islamismo sufi? E se tiver, qual é a relação paralelos com movimentos esotéricos, hermético, Rosa Cruz, gnóstico, etc. Bem, o sufismo, o tasawuf, é a mística islâmica, é uma ciência do Islã sunita. Dentro do Shiismo você tem uma outra ciência mística chamada de Irfan. Mas, digamos assim, o tasawuf não é da mesma forma que a gnose do cristianismo exatamente, ou que nem a Rosa Cruz, etc. É mais uma ciência dentro da religião com escolas de pensamento. E aí você tem a tradução da palavra tasawuf no português, que é sufismo. Mas enfim, eu acho que isso é um assunto muito longo para eu responder sozinho nesse vídeo. Pergunta de número 13. Leda Carvalho. Em que parte do Corão as mulheres são consideradas inferiores ou têm que ser tuteladas? Não, você não tem nenhuma parte do Corão que diz que as mulheres são consideradas inferiores aos homens, de forma alguma. Só diz que os homens têm responsabilidades com as mulheres, ou seja, responsabilidades financeiras, responsabilidade de proteção, responsabilidades sociais, mas não de que elas têm que ser tuteladas que nem uma criança ou que são inferiores. Isso não existe. Pergunta de número 14. Solange Silvério. A promessa do Eterno era sobre Isaac. É difícil entender isso. Por quê? O filho da serva é evidente que ficou para segundo plano, e se o mesmo conseguiu alguma coisa, foi por consideração do eterno pai Abraão. Por que é tão difícil aceitar os fatos e parar com essas matanças e imposições descabidas? Então, Solange, eu acho que você que fez essa pergunta é evangélica e acredita que todos os conflitos do Oriente Médio atual são porque, sei lá, Abraão escolheu Isaac e não Ismael, ou o Eterno fez uma promessa sobre Abraão e não sobre Ismael, e as pessoas brigam até hoje por causa disso. Isso é uma interpretação evangélica da realidade e não tem nada a ver, tá? Dentro da nossa
escritura islâmica você tem a promessa feita a Isaac e você tem a promessa feita a Ismael, da mesma forma que dentro da escritura judaico-cristã. Então, isso é uma realidade teológica de ambas as religiões, tanto do Islã e do judaísmo, do cristianismo, etc. Mas não significa que as pessoas hoje em dia fazem guerra por causa disso. Ninguém tá se matando lá em Israel e na Palestina porque a promessa de Deus foi para Ismael ou para Isaac, as pessoas estão disputando sobre isso. Eu acho muito chato quando vocês evangélicos pegam, digamos, realidades de suas próprias crenças e aplicam na geopolítica mundial para tentar fazer análises sociais e políticas. Isso é, sei lá, é de uma pequeneza muito grande. Enfim, não ajuda em nada a entender essas questões que são muito complexas e que, tipo, não tem literalmente nada a ver com isso, nem no mais remoto ponto possível. Se você chegar na Palestina e perguntar por que, sei lá, o Hamas está combatendo Israel, ou porque Israel está combatendo o Hamas, eles não vão falar sobre essa questão da promessa do filho. Até porque isso é um ponto muito central dentro da crença cristã, dentro da crença judaica, mas do Islã isso é, sei lá, história da fé. Não é nem, digamos assim, algo por que brigar, entendeu? Pergunta de número 15, Alice Venâncio. Por que os muçulmanos não têm cães em casa? Bem, eu conheço diversos muçulmanos que têm cães em casa. E o que acontece é o seguinte, dentro da religião islâmica, o cão não pode viver no mesmo ambiente que você reza. Porque ele vai fazer xixi, cocô no chão, você vai limpar, você vai passar desinfetante, você vai passar o que for e vai continuar aquele cheiro, tá? Não adianta você aí, pai e mãe de pet, dizer que não fica aquele cheirinho de cocô e xixi no lugar onde o cão vive. E dentro do Islã, o lugar onde a gente reza, ou seja, o lugar onde a gente quer que os seres de luz, os anjos vivam, tem que ser um lugar limpo, tem que ser um lugar cheiroso, tem que ser um lugar bem habitado. Então, dentro do Islã, você tem que deixar os cães viver num ambiente aberto. Isso até, sei lá, é bom pro próprio cachorro. A ciência, inclusive, diz isso, que faz mal pra cabeça do cachorro você criar ele preso. Então, dentro do Islã, a gente pode ter o cachorro em casa, mas não dentro da casa. Ele tem que ficar numa área, que nem um quintal grande, um terreno pra ele correr, passear, fazer as coisas que ele tem que fazer de cachorro, e não viver preso. Então, por isso que alguns muçulmanos optam ou por não ter cachorro, ou por criar ele fora de casa, porque o cão deixa o ambiente interno da casa poluído. E você pode, sei lá, discordar disso porque você limpa muito sua casa e você tem cachorro, mas de uma forma ou de outra realmente fica bem sujinho. O cão gosta de sujar a casa. Pergunta de número 16, Thiago Zap. Numa cidade que não possui nenhuma mesquita e nem perto, como você sugere que uma pessoa conheça a religião e a pratique? Bem, Thiago, dentro do Islã você necessariamente não precisa estar numa cidade que tenha mesquita para você ir. Você pode rezar na sua casa, você pode praticar tudo na sua casa. Você faz a oração no seu quarto, oração na praça, oração no jardim, oração... Só não pode rezar dentro do banheiro. Você faz tudo, todas as práticas do Islã, exceto o Salat al-Juma, que é feito na mesquita, você pode fazer na sua casa. E se você mora numa cidade que não tem mesquita, você pode, sei lá, uma vez por mês visitar a mesquita se você quiser, se você conseguir, se realmente for necessário para você. Mas não é necessário que, digamos assim, para você ser muçulmano que tenha um templo. Você pode praticar a religião sozinho, sem problema nenhum, tá? Você não é nem considerado menos muçulmano por causa disso. Vamos lá agora para a pergunta de número 17. Beatriz Xavier. A página é sunita ou xiita, ou é composta por pessoas de ambos? Então, Beatriz, a página História Islâmica é um exército de um homem só, tá? Sou eu que faço todo o conteúdo, elaboro tudo, enfim, crio História Islâmica e posto todos os dias. Você vê que é uma quantidade de posts até bem grande, relativamente grande, e são todos feitos e elaborados por mim, a arte é dirigida por mim, todas as questões da página estão na minha mão. Eu convido, por vezes, pessoas que são de outras vertentes islâmicas para contribuir também, mas não é sempre. Essas pessoas não têm tempo para estar ali no História Islâmica todo dia fazendo as coisas. Então, tem pessoas que são xiitas, tem pessoas que são sunitas, tem pessoas que são cristãs, tem pessoas que são pagãs, tem pessoas que são sem religião. Enfim, tem uma variedade de pessoas que contribuem por vezes com a história islâmica, católicas, por exemplo. Então, é isso. A página é dirigida por um muçulmano sunita, que sou eu, né? Eu que crio todo o conteúdo, a página é minha, mas, por vezes, pessoas de outras orientações religiosas, tanto islâmicas como não islâmicas, contribuem também. Mas isso é algo esporádico. Pergunta de número 18, Alice Venâncio. É verdade que o profeta tinha uma criança como esposa? De forma alguma, o profeta Muhammad jamais se casaria com uma criança. Até porque dentro do Islã você se casar com alguém, digamos assim, de idade, não de responsabilidade mental, é completamente proibido. Então você não pode se casar com uma criança dentro do Islã. Isso é um mito, uma farsa que as pessoas inventaram. E o que as pessoas fazem disso aí? Há realmente relatos de que o profeta Muhammad teria se casado com uma moça jovem, que, digamos, você tem discrepâncias de idade sobre quando ele se casou com ela, de acordo com os relatos, mas que naquela época, de qualquer forma, ela não era considerada criança, porque o conceito de criança que a gente tem hoje é após a Revolução Industrial. Então, não tem nem sentido você pegar no século VII e dizer que uma pessoa que é criança hoje era criança naquela época ali também. Então, o profeta Muhammad nunca se casaria com criança, ele não se casou com uma criança. Pergunta de número 19, também da Alice Venâncio.
Por que os muçulmanos não comem carne de porco? Onde está escrito no Alcorão? Se não responder as minhas questões no vídeo, por favor, responda em privado, obrigado. Não, Alice, eu vou responder aqui no vídeo mesmo, tá? Espero que você esteja assistindo esse vídeo. Os muçulmanos não comem a carne de porco por uma prescrição corânica. Na Surata 2, no versículo 173, você tem uma lista de proibições que Allah deu, né, de animais e alimentos que os muçulmanos não podem comer. Porém, dentro do Alcorão, a gente tem isso porque é uma proibição divina. Não necessariamente precisa ter algo, digamos, por trás para explicar. Mas, cientificamente, a gente sabe que o porco não tem instinto alimentar, ele não tem uma eliminação de toxinas do seu corpo tão eficaz como os outros animais, porque ele não sua. Ele é um animal que ele come qualquer coisa. Você tem uma série de coisas que fazem com que a carne do porco não seja boa para o consumo humano. Mas por causa da fé, para nós, é porque Deus proibiu. Deus proibiu coisas que, se a gente for analisar, necessariamente não precisam, digamos assim, casar com o que a gente acha certo ou errado. Por exemplo, Deus proibiu que você pode ter uma filha com uma mulher, mas você não pode se casar com a filha que você teve com aquela mulher, porque aquilo ali é sua filha. E aí você vai dizer, tá, qual é a lógica por trás disso? Objetivamente, você não tem nenhuma razão. Agora, se você for analisar de um modo científico, você vai ver que você faz incesto, você tem, enfim, diversos prejuízos genéticos, morais, sociais, psicológicos. E com a proibição da alimentação com alguns animais, como o porco, por exemplo, é assim. Você tem uma proibição espiritual e as explicações são terrenas e espirituais mescladas. Mas basicamente é isso, o Alcorão proíbe que a gente consuma a carne do porco. Pergunta de número 20. Renato Iming. Qual a hierarquia? Por exemplo, na Igreja Católica tem padres, bispos, arcebispos e cardeais, papa, etc. E no Islã? No Islã não tem hierarquia, tá? Não tem nenhum tipo de hierarquia sacerdotal. Você tem os imãs, os ulemás, que são as pessoas que estudam a religião, né, dentro da comunidade, as pessoas que dedicam a isso, a estudar a religião, a interpretar a lei sagrada, mas não há nenhum tipo de hierarquia no mesmo sentido que dentro da Igreja Católica. Pergunta de número 21. Bernardo Sampaio. É verdade que no céu vai ter virgens? Bem, dentro do Islã a gente acredita que a gente vai poder casar e fazer sexo no céu. Mas não é com nenhuma pessoa que tenha um ímen, né, não corrompido ou que seja mulheres como aqui da vida terrena. São, digamos assim, alegorias que Allah faz dentro do Alcorão para coisas que ele criou no paraíso, que apesar de, digamos, terem similitudes no sentido linguístico, não são as mesmas realidades. Então as pessoas escutam isso às vezes no Alcorão e saem falando, os muçulmanos acreditam que vão lá transar com virgem no céu. Mas basicamente não é isso. Pergunta de número 22. Hussein Lopes. Qual a importância do respeito mútuo e da união entre as escolas islâmicas em geral e quais os limites para que não se perca as características específicas de cada uma na tentativa de chegar a tipo ecumenismo ou hegemonia? Então, Hussein, o Islã, de forma geral, sempre teve uma coisa muito orgânica com relação a isso. Todo muçulmano, ele segue a religiosidade dele, enfim, as opiniões dele no foro íntimo, sem criar nenhum tipo de imposição sobre outros. O profeta Muhammad costumava resolver, inclusive, as próprias diferenças entre os sahabas, né? Teve uma determinada ocasião que o profeta Muhammad havia dito aos sahabas: não rezem a oração de Asr, ou seja, a oração da tarde, até que cheguem na fortaleza dos Bani Qurayza, na época da guerra contra a tribo dos Bani Qurayza. Então, os companheiros deles foram, né, marchando até lá, chegou a oração do Asr, um grupo rezou a oração e o outro grupo disse que não. O profeta disse que não era pra gente rezar até chegar em Bani Qurayza. E por que teve essa divisão? Por que teve essa diferença de opinião? Porque um grupo interpretou de forma literal de que eles não eram para rezar até chegar na fortaleza de Bani Qurayza. E outro grupo interpretou que não, que ele só falou isso para incentivar que eles fossem rápidos. Mas quando chegou o horário da oração, eles eram para parar e rezar como faziam normalmente. Depois, quando terminou a questão do cerco de Bani Qurayza, eles voltaram para o profeta com essa questão de quem deles estava certo. E o profeta não respondeu, dizendo assim, por exemplo, que ambos estavam corretos, que eram duas interpretações cabíveis, ou seja, das palavras que ele havia dado. Então é basicamente isso. É uma coisa orgânica do Islã. Como o profeta disse, a diferença de opinião dentro da minha nação é uma forma de misericórdia. Então não há necessidade de nenhuma espécie de ecumenismo. Eu acho que a preservação da entidade e das identidades das escolas diferentes é muito importante na comunidade muçulmana, porque é uma forma orgânica que o Islã tem para responder aos vários desafios da vida e não há necessidade de nenhum tipo de adaptação no sentido ecumênico. Todos nós sabemos nos respeitar nas nossas diferenças, rezamos nas mesquitas uns dos outros e é basicamente isso. Pergunta de número 23. PJ Freitas. Qual a importância do sufismo e as principais características? Então, as principais características do sufismo
são a prática da recordação de Deus, da vida de acordo com a Sunna do profeta Muhammad, e a importância do sufismo é que ele é central para a prática espiritual da religião islâmica sunita. Basicamente isso. Pergunta de número 24. Esmeralda Cruz Sampaio. Saladino e seu código de ética bélico possui fundamentação no islamismo? Sim, 100%. 100% fundamentado dentro da religião islâmica. Óbvio que você vai ter erros cometidos por Saladino, porque Saladino era um ser humano, mas, digamos, todos aqueles pontos positivos que as pessoas admiram tanto é basicamente o código de ética do profeta Muhammad que Saladino aplicou. Pergunta de número 25, Antônio Almeida. Quais os principais fatores que levaram os países reinos de religião islâmica terem passado da vanguarda do mundo no período entre o século IX e o século XV para a retaguarda do mundo no século XX e XXI? Qual a razões para haverem milhares de conversões de muçulmanos ao cristianismo no Maghreb entre os refugiados do Médio Oriente que fogem para a Europa, quando os próprios europeus têm abandonado o cristianismo nas últimas décadas? Será o século XXI o século em que as religiões vão começar a desaparecer, estando a Europa na vanguarda desse movimento? Quais implicações para o mundo islâmico terá o crescente imperialismo chinês, sendo que a China tem o governo e sociedade mais anti-islâmica do mundo hoje? Bem, com relação à China, eu não sei como eu vou te responder isso aí, porque isso é uma previsão do futuro, e eu não tenho, digamos, nenhuma análise geopolítica nesse sentido para saber o que acontece com o Islã se a China dominar o mundo. Pode acontecer diversas coisas, esse não é o vídeo para isso. Mas, com o que você falou com relação a por que o mundo islâmico ter ficado para trás, como eu falei para vocês, toda civilização ela tem um período, digamos assim, de nascimento, crescimento, proliferação e morte. Basicamente isso, todas as civilizações do mundo. Nada funciona para sempre. E aí os fatores são muitos que eu não posso, digamos, resumir nesse vídeo, porque tem ainda muita pergunta para responder. Mas, e sobre por que muçulmanos imigrantes abandonam tanto o Islã pelo cristianismo no Maghreb, isso é um mito criado por evangélicos, tá? Não há nenhuma apostasia em massa do Islã para o cristianismo no Maghreb. Você tem muitos refugiados que adotam o cristianismo para poder entrar em países europeus, porque a obtenção de visto é mais fácil para pessoas que são cristãs, mas não significa que essas pessoas sequer abandonam o Islã. Eles entram lá, fingem que são cristãos e depois voltam para o Islã. É basicamente isso que acontece. Uma estratégia de sobrevivência de gente que está desesperada e precisa dar uma vida melhor para os filhos e para a família. E você tem países que discriminam as pessoas na hora de imigrar por causa de religião. Então, por causa disso, as pessoas fingem que são de uma determinada religião. Luciano Santos, pergunta de número 26. O salafismo e suas deturpações. Bem, o salafismo deturpa o Islã de diversas formas. De maneira teológica, acreditando que Deus é um ser antropomórfico, de formas sociais, enfim. Se eu for listar aqui a deturpação do salafismo, eu vou falar muita coisa. Mas o salafismo é uma deturpação do Islã. É muito popular aqui no Ocidente, inclusive no Brasil, mas é uma deturpação e é só você estudar que você percebe isso. Pergunta de número 27, Magali Sirgrum. Por que nos países islâmicos há discriminação contra mulheres? Por que elas não são vistas e tratadas do mesmo direito dos homens? Essa é uma determinação do Alcorão? Magali, há 49 países majoritariamente islâmicos no mundo, por volta disso aí, se eu não estou errado. Mas o tratamento das mulheres nesses países é completamente disparo de um para o outro, então não há como dizer que os países muçulmanos oprimem ou tratam, digamos assim, a mulher de forma diferente. Se você for na Bósnia, que é um país majoritariamente islâmico, você vai ver lá que o tratamento entre homens e mulheres é basicamente igual. Agora, se você for no Irã e Arábia Saudita, é outra coisa. Então, assim, não tem como você unificar os países muçulmanos do mundo nesse quesito. Mas o Alcorão não manda nada disso, entendeu? São muitas questões culturais e tribais e sociais pré-islâmicas que se mantiveram e outras modernas e outras, enfim, criações atuais. Não é nada, digamos, inerente da tradição islâmica ou que seja necessariamente islâmico. Pergunta de número 28, Kátia Fuschiani. Por qual razão não tocam em cães? Meu marido diz ser por ter bactérias, principalmente na saliva. Lembrando que nos tempos atuais, os cães, em sua grande maioria, não têm a doença conhecida como raiva. Existe vacina atualmente. E falou também que os cães são shaitas, e que se um cão entra na sua casa, os anjos somem. Enfim, os cães são amaldiçoados. Quando os muçulmanos são tocados pelos cães, deve ser feito o wudu, imediatamente, ou seja, a purificação. Eu sinceramente gostaria muito de ter conhecimento sobre, pois sempre tive cães e não entendo como podem ser tão amaldiçoados. Explicações de meu marido. E isso me entristece muito. Então, Kátia Fuschiani, dentro do Islã, como eu já expliquei anteriormente, não há nenhum tipo de maldição sobre os cães, tá? Alguns muçulmanos pegam a interpretação da escola Hanbali, Hanafi e Shafi'i de que a saliva do cão é considerada algo impuro. Eles criam toda uma mitologia, uma superstição sobre isso, tá? O que acontece é o seguinte, dentro da religião islâmica você tem duas posições com relação ao cachorro. Uma de que o cachorro, de forma geral,
todas as escolas. Ele não pode viver dentro de casa, ele não pode ficar circulando no ambiente onde a pessoa reza, por causa das razões que eu citei respondendo a pergunta anterior da moça que mandou. Mas na escola Merrick, por exemplo, que é majoritariamente no oeste da África, e na África de modo geral, o cão é considerado a saliva dele uma saliva pura. Aí você fala, por que tem essa diferença entre as escolas do Islã? Porque o profeta Muhammad disse o seguinte, olha, se um cão lambe a vasilha que você vai comer, você tem que lavar ela 7 vezes com areia. Então algumas escolas do Islã sunita interpretaram que por causa disso a saliva do cão ela é inerentemente impura, e a escola Malik, que também é uma das grandes escolas do Islã sunita, interpretou que a saliva do cão ela é pura, porque dentro do Alcorão, Alá permite que o cão seja usado para caça. Tem versículos que dizem que o cão pode ser usado para caça. Então como é que a saliva do cão é impura se o cão pode pegar um alimento para você que você vai comer com a boca dele? Então assim, o que é que a escola América interpreta? Que essa é uma razão espiritual para a gente não comer no mesmo lugar que o cachorro come, tá? Mas que a saliva do cão não é impura. Já outras escolas dizem que não, que a saliva do cão é impura e tudo que o cão lambe e toca você tem que lavar. Então os muçulmanos, que seguem essa opinião, para não ficarem se lavando todo o tempo, preferem não tocar em cachorro de forma alguma. Já outros muçulmanos, como eu, que sou Merrick, por exemplo, eu não tenho problema nenhum. Se o cachorro me lamber, eu vou rezar, eu vou tocar, porque isso é uma opinião que está baseada no ijtihad do Imam Malik, e está de acordo com a Sunna também. Tá? Dentro do Islã, o profeta Muhammad disse, a divergência de opinião dentro da minha nação, ou seja, da minha comunidade, é uma forma de misericórdia. Então, em sociedades onde você tem uma proliferação tão grande de cachorros, não faz sentido você seguir a opinião mais restritiva dos Hanafis, dos Shafis e dos Hanbalis, né? Porque você vai, enfim, dificultar muito sua vida. Mas numa sociedade onde você basicamente não tem cachorro e a maioria dos cães são selvagens ou de rua, não tem também sentido você ficar entrando em contato com aqueles animais. Por quê? Porque eles vão, enfim, te sujar e podem até trazer doenças. Então, assim, basicamente eu acho que os muçulmanos, né, e eu aplico isso na minha vida e muitos muçulmanos também aplicam, é você seguir as coisas de modo racional com a realidade que você vive no país onde você está. Então, não há, digamos, nenhuma maldição espiritual sobre o cão. Poxa, Allah fala no Alcorão sobre Qitmir, o cão dos dormentes da caverna, na Surat Al-Kahf. Inclusive, há opiniões teológicas que dizem que o único animal que vai entrar no paraíso, né, da terra, é Qitmir, o cão que é mencionado no Alcorão. Então não há nenhum tipo de maldição sobre o cão. Há um hadith que diz que os djinns, ou seja, o shaitan, ele pode assumir a forma de um cão negro. Mas não significa que todos os cães negros são shaitan, ou que os cães são shaitan. Isso não tem nada a ver. Basicamente, as pessoas pegam a religião e transformam em superstição. Tá? E é isso que a gente tem que analisar e combater, digamos, de forma inteligente. Vamos para a próxima pergunta de número 29. Lupe Mendonça. O Islã aceita os homossexuais? Se negativo, porque a homossexualidade não é aceita pelo Islã? Bem, olha, dentro do Islã, a pessoa que ela é homossexual, ela quer se converter, ela pode. Só que a prática do sexo anal, tanto entre homem e mulher, como entre homem e homem, é considerado algo pecaminoso. Então, se a pessoa ela tem atração por pessoas do mesmo sexo, mas ela não vai praticar aquilo ali, e é isso, ela não está pecando, não está fazendo nada de errado. Ela, inclusive, está sendo recompensada por resistir, digamos, a um desejo nessa vida, buscando o agrado de Deus. Então, dentro do Islã, não tem nenhum impedimento para alguém que é homossexual entrar na religião, tá? Não tem nenhum tipo de discriminação nesse sentido. Ele só não pode praticar. E se ele praticar, ele também não deve ficar divulgando. Ele deve pedir perdão a Deus por aquele pecado que ele cometeu. E é isso. É basicamente isso. A pessoa não deve, enfim, fazer disso um big issue, uma grande coisa. E, sei lá, usar isso como uma forma de identidade social. Oi, prazer, meu nome é gay. Não é assim que a gente funciona dentro da comunidade muçulmana. Então, o sexo anal é considerado pecado. Se a pessoa tem esse desejo, ela não é pecaminosa, porque, enfim, ela é um ser humano normal que tem desejos, às vezes, por coisas que são proibidas. Dentro do Islã, se ela não age de acordo com aquele desejo, ela, inclusive, é recompensada espiritualmente e pode até entrar no paraíso por isso, por ter o desejo e não praticá-lo. Então é basicamente isso. E se ela praticou, ela vai pedir perdão a Deus. É um pecado. Simples assim. Pergunta de número 30. Márcio Antônio Alguelli. Um dos motivos que fazem os ocidentais antipatizarem com o Islã é essa história de considerar o cão como um animal do demônio. Ao mesmo tempo, a Turquia trata os cães até melhor que muitos países do Ocidente. Pode explicar, né, como eu expliquei nas duas questões anteriores, né? Olha a contradição. A Turquia, realmente, os cães são tratados de um modo excelente. Tem um tratamento público de cachorros lá magnífico em Istambul. Mas você tem, digamos, em algumas culturas muçulmanas, superstições que não têm base na religião. E, infelizmente, você tem isso aí, de alguns muçulmanos simplesmente rejeitarem. Não é algo que eu faço na minha vida, eu não rejeito cachorro. Não é algo que eu, como muçulmano, enfim, abnego. E você tem milhares de muçulmanos que,
não tem problema nenhum com o cachorro, e é uma opinião válida dentro da religião, tá, gente? Tem algumas pessoas que extrapolam, digamos, certas bases religiosas para, sei lá, inventar coisas, dizer que o cão por si é amaldiçoado. Não existe nada disso, tá? O muçulmano pode ter cachorro, o muçulmano pode criar cachorro em casa, ele só não pode criar o cachorro num ambiente que seja ruim para o animal, que é dentro da própria casa, tá? E deixar o animal circular e fazer suas fezes e urina dentro do lugar onde ele vai rezar. Mas, se ele seguir a opinião da escola Hanafi, Shafi'i e Hanbali com relação à saliva do cachorro, ele tem que se lavar toda vez que o cachorro lamber ele. Mas se ele seguir a opinião da escola Malik, não há problema algum do cachorro lamber, ele pode ter interação com o cachorro e não precisa se lavar depois disso. Pergunta de número 31. Por que no Islã, homens muçulmanos podem se casar com mulheres cristãs, mas mulheres muçulmanas não podem se casar com homens cristãos? Se for o caso, poderia explicar melhor essa questão? Então, Cauê Alves de Andrade, que fez essa pergunta de número 31. Olha, dentro da religião islâmica, o homem muçulmano, se ele se casa com a mulher cristã, ele tem que permitir ela praticar a religião dela, ele tem que permitir ela ir para a igreja, ele tem que permitir ela praticar tudo da religião dela, desde que ela não obrigue ele a fazer isso. Tá? Ela não pode, sei lá, preparar um porco para ele, porque na religião dela é permitido. Mas dentro do cristianismo, não tem obrigação nenhuma de que o homem pode, sei lá, casar com uma muçulmana e tem que permitir que ela pratique a religião dela. Ou ele pode fazer isso. E se ele engravidar essa mulher muçulmana, ele vai criar os filhos fora do Islã. E o casamento dentro da religião islâmica é também, né, além do amor e de tantas outras coisas, é para perpetuar a comunidade. Então não faz sentido você ter filhos com alguém que vai tirar seus filhos da religião e não pode não te permitir praticar ela. Tá? Dentro do Islã, se o marido muçulmano força a esposa a se converter ou força ela a não praticar a religião dela, isso é completamente proibido. Então, por isso que o homem muçulmano pode se casar com a cristã, porque ele é obrigado pelo Islã a respeitar a religião dela. Mas no cristianismo, de modo geral, o homem cristão ele não é obrigado a respeitar a religião da mulher dele muçulmana. Se ele fizer isso, é algo pessoal dele, mas não é o que a religião manda. Então, assim, por isso que dentro do Islã você tem essa permissão para a mulher, né, cristã se casar com um homem muçulmano, mas não tem essa permissão para a mulher muçulmana se casar com um homem cristão. Porque o homem cristão não é resguardado a respeitar a religião de sua esposa e ele pode influenciar os filhos daquela mulher a irem para uma religião que não é o Islã. E dentro da religião isso é completamente errado. É basicamente essa a motivação, tá? Pergunta de número 32. Miqueias Miranda. Qual é a importância da história islâmica para dissolver preconceitos ocidentais em relação ao islamismo? Exatamente isso que eu estou fazendo agora, respondendo perguntas. Essa é a importância. Pergunta de número 33. Carlos Oliveira. Por que em relação ao véu ou à burca existem tantas diferenças em termos de obrigatoriedade de utilização? Uma vez li que sua utilização começou por conta de uma ameaça de morte e estupro do profeta Maomé. Procede? Não procede, isso é mito, tá? E você tem, digamos assim, a recomendação de que a mulher use um véu, não é burca. E a burca ela é cultural de alguns países, sei lá, Afeganistão, parte do Paquistão, mas não é algo obrigatório dentro do Islã. E o profeta não ameaçou ninguém com estupro para usar véu ou qualquer coisa do tipo. Pergunta de número 34. Denise Cirino. Por que eles tratam a mulher como ser inferior? Então, Denise, você provavelmente mora no Brasil e num país que é, sei lá, um dos campeões do mundo em feminicídio. Então, assim, você tem muçulmanos que tratam a mulher mal e você tem muçulmanos que tratam a mulher bem. Você tem brasileiros que tratam a mulher mal e você tem brasileiros que tratam a mulher bem. Então não existe eles, os muçulmanos, tratam a mulher mal. Isso é uma coletividade que, enfim, é totalmente subjetiva. Pergunta de número 35. Roberto Romano. De que forma o Islã influenciou o surgimento de variações em alguns ritos da igreja, como o moçárabe, no rito latino, e a variação melquita do rito grego? Desculpe se essa for muito específica. Não, essa pergunta ela é bem interessante, ela é específica, mas ela é bem interessante e eu vou deixar, sei lá, para fazer uma postagem sobre isso. Eu acho que, sei lá, tá destoando do que as pessoas perguntaram anteriormente. Como eu falei pra vocês, eu não me preparei com nenhum tipo de roteiro pra fazer esse vídeo. Tô tirando a resposta literalmente da cabeça. Eu teria que me aprofundar um pouquinho mais pra responder sobre essa questão da influência islâmica no rito moçárabe e no melquita. Mas tá, houve sim, tá? Bastante influência, mas isso é algo que eu precisaria me aprofundar. Pergunta de número 36. Vinícius F. Martins. Quais foram os muçulmanos mais importantes? Seria legal ouvir sobre como agiam. Já li algumas vezes sobre Saladino e me pareceu alguém muito admirável. Você tem uma lista enorme de muçulmanos mais importantes. Não tem quais foram os muçulmanos mais importantes. Se você for analisar química, física, matemática, política, sei lá, militar, você tem muçulmanos atuando em todas as coisas. Então você acompanha a história islâmica que você vai saber basicamente toda semana sobre 1, 2 ou 3 muçulmanos mais importantes. Pergunta de número 37, Roberto Bertolazzi. Por que o prédio da Kaaba é todo forrado de tecido preto?
Então, isso é uma tradição que começou com a revolta abássida, tá? O califado abássida, porque essa era a cor da bandeira da dinastia abássida. E isso acabou se mantendo de forma tradicional e cultural. Eu fiz uma explicação de que a Kaaba ela já foi vermelha, já foi amarela, já foi branca. Você já teve diversos tecidos da Kaaba, não tem nenhuma obrigatoriedade que o tecido seja preto, mas foi uma tradição que se manteve depois da revolta abássida e é algo que eu acho particularmente muito bonito. O tecido que eles colocam é bordado, com dourado, um preto muito bonito. Se você quiser, você entra no Facebook do História Islâmica, digita lá Kaaba, que você vai ver a história de todas as cores de tecido que a Kaaba já teve. Pergunta de número 38. Ciro Albuquerque. O budismo sob a perspectiva do Islã. Então, tem algumas opiniões teológicas dentro da comunidade muçulmana de que Dhul-Kifli, um dos profetas mencionados no Alcorão, seria Buda. Mas o budismo dentro do Islã é uma religião que tem, digamos assim, princípios que contrariam o Islã e tem princípios que vão, digamos, de encontro ao Islã. Então, você tem que entender que o Islã se vê como uma continuação de revelações divinas que aconteceram antes do profeta Muhammad. Então não seria nenhum absurdo acreditar, por exemplo, que Buda seria um profeta, até porque os ensinamentos de Buda e os ensinamentos do Islã se casam em muitas partes. Então, alguns muçulmanos, como eu falei anteriormente, inclusive especulam que Dhul-Kifli, mencionado no Corão, seria Buda. Mas relação entre Islã e Budismo, tem livros escritos a esse respeito, você pode ler. Se você quiser depois, entra lá no chat do História Islâmica, pergunta que eu te mando onde você vai comprar esse livro sobre Islã e Budismo que eu já li, achei muito interessante. Pergunta de número 39. Yuri Batista. Usura é ou deveria ser, de acordo com os escritos, pelo menos, um problema para o islamismo? Sim, riba ou usura é um pecado dentro do Islã. O muçulmano não pode praticar juros, não pode agir como agiota, não pode, enfim, fazer nenhum tipo de coisa relacionada a juros. Mas como a gente vive numa sociedade que às vezes a gente começa a pagar juros sem perceber, ou é obrigatório, não tem saída, mas dentro da religião é algo considerado imoral, incorreto e um pecado. Pergunta de número 40. Itamar Flaustino de Jesus. O Alcorão, onde comprar? E temos ele em português? Tem em português. Você entra no site da FAMBRAS, a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, e você pode ir lá pedir a cópia física gratuitamente do Alcorão, ou pode baixar o PDF do Alcorão em português. Tem sim, você vai gostar bastante de ler. Pergunta 41. João Paulo Francisco. Olá, Mansur Peixoto. A minha questão é a seguinte: o Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus dos cristãos? Em tese sim. Nós muçulmanos acreditamos no mesmo Deus dos judeus, no mesmo Deus dos cristãos e no mesmo Deus de toda a humanidade que acredita em um Deus único, ou seja, Deus. Mas interpretamos esse Deus de uma forma diferente. Por exemplo, os cristãos acreditam que Deus é uma trindade, que Pai, Filho e Espírito Santo. Nós muçulmanos temos a mesma posição dos judeus, que Deus é indivisível, ou seja, que ele é uno, único e não trino. Então, a gente acredita no mesmo Deus? Sim, em aspectos, mas não interpretamos sua natureza e vontade da mesma forma. Pergunta de número 42. Qual é a visão do Islã sobre o mal personificado, o diabo Lúcifer? Então, a gente não acredita que Lúcifer ou Iblis, dentro da nossa religião, é o mal personificado. A gente acredita que ele é simplesmente uma das criaturas que resolveram se rebelar contra Deus, como existem muitas outras, inclusive entre os seres humanos. Tá? Dentro do Islã não tem, digamos, uma dualidade entre um Deus que é bom e o diabo que é o antideus, ou o Deus do mal. Não, a gente acredita que Iblis é uma das criaturas poderosas que se rebelaram contra Deus, mas tem muitos seres humanos que fazem isso também. Pergunta de número 43. Michel Pinheiro. Pode ser maçom muçulmano? Eu particularmente conheço muitos muçulmanos maçons que são meus amigos. Mas por eu conhecer muçulmanos maçons não significa necessariamente que o Islã está de acordo com a maçonaria. Eu teria que estudar sobre maçonaria, algo que eu ainda não fiz de forma profunda, analisar seus preceitos para lhe dizer se um muçulmano poderia ser maçom. Tá? E como eu não fiz isso, não vou responder nada tirado da cabeça, porque eu não quero divulgar informações falsas e nem criar preconceitos nas pessoas. Pergunta de número 44. Raul Araújo. Como se dá a relação entre Shia e Sunni hoje? Quais pautas são discutidas no nosso mundo contemporâneo acerca dessas diferenças? Bem, isso é um assunto que eu já abordei em vídeos na página História Islâmica. Se você quiser entrar no YouTube da página aqui mesmo, você digita lá xiitas e sunitas, você vai encontrar um vídeo inteiro sobre isso. Tem zonas de conflito entre sunitas e xiitas hoje em dia no Iraque, você tem também no Afeganistão, mas não é algo, digamos, generalizado. Aqui no Brasil, por exemplo, eu já rezei do lado de muitos xiitas. Tem xiitas que vêm frequentar a mesquita sunita e vice-versa. E essa basicamente é, digamos assim, a cantilena majoritária da nossa história de relações. Mas você tem conflitos também. E quais pautas dividem hoje eles muito é o quê? É o conflito entre a Arábia Saudita e o Irã, que ambos são interpretações tanto modernas do sunismo como do xiismo, e você vai ter, digamos assim, uma série de fatores. Mas eu já expliquei isso tudo no vídeo, se eu for falar aqui, vai demorar muito esse vídeo, já vai ficar muito longo.
Pergunta de número 45. Cid Quaresma. Qual o melhor livro ou livros em português para entender o Islã em sua complexidade em termos de história e doutrina? Cara, eu preciso encontrar este livro que resuma assim de um modo que me deixe 100% satisfeito, mas ainda não encontrei, então por isso que eu não tenho como te indicar. Pergunta de número 46. Nes Natanael. Qual a importância de Saladino para o Islã? Saladino simplesmente libertou Jerusalém, restabeleceu o controle muçulmano sobre a cidade sagrada e fez diversas, digamos, revoluções políticas que acabaram com o domínio dos cruzados sobre a Terra Santa e deixou muitos exemplos políticos para como o muçulmano deve agir. Pergunta de número 47. Juraci Júnior da Silva. Quero um vídeo falando sobre a importância das traduções islâmicas de textos gregos e romanos, bem como sua influência nesse âmbito no Ocidente. Sim, Juraci, vamos inshallah fazer um vídeo sobre isso. Pergunta de número 48. Sem pensar nos cristãos, o que os muçulmanos pensam da figura de Jesus Cristo? Eu já respondi isso anteriormente. Pergunta de número 49. Guilherme Antônio Souza Cordeiro. Atualmente existe algum califa por direito? Sim, o rei do Marrocos é considerado califa, ele tem o título de Amir al-Mu'minin, e como sua dinastia nunca acabou, ou seja, o Marrocos nunca fez parte do Império Otomano, o Marrocos nunca fez parte de nenhum poder islâmico que, digamos assim, tenha cortado a linhagem de califas, então até hoje o rei do Marrocos carrega o título de Amir al-Mu'minin, ou Príncipe dos Crentes, então o rei do Marrocos é um califa por direito. Isso é verdade. Mas ele não é reconhecido como tal pela maioria dos muçulmanos do mundo devido à importância marginal que o Marrocos tem na geopolítica global. Mas em questão de títulos e continuidade de tradição, o Marrocos até hoje tem um rei que é um califa também. Além de rei, ele é califa, o rei do Marrocos. Pergunta de número 50. Rafael Medeiros. Qual é o ponto de vista do Islã sobre a filosofia existencialista? E se um muçulmano pode ser um professor de filosofia? Abraço. Sim, pode ser um professor de filosofia. Eu não estudei sobre filosofia existencialista, então não posso te responder qual a opinião do Islã sobre isso, mas sim, um muçulmano pode ser professor de filosofia, e eu, inclusive, acho muito importante que hajam mais professores de filosofia muçulmanos, principalmente aqui no Ocidente, para explicar de modo mais profundo sobre a religião para as pessoas. Qual a sua opinião sobre a comunidade Ahmadiyya? Bem, os Ahmadiyya, para mim, são uma das diversas, digamos, movimentos religiosos pós-islâmicos que surgiram por aí com interpretações e conceitos completamente alheios ao Islã tradicional, ou, digamos assim, contra o Islã tradicional, e eu necessariamente não os considero muçulmanos. Mas não significa que eu estou pregando nenhum tipo de violência contra os Ahmadiyya ou qualquer coisa do tipo, tá? Para mim, os Ahmadiyya são uma comunidade nesse sentido, como os Drusos, os Aleves, enfim, pessoas que seguem religiões nesse sentido. Pergunta de número 52, Luca F. de Magalhães. Os muçulmanos acreditam em mundos paralelos? Por exemplo, um mundo que não tenha ocorrido a Segunda Guerra Mundial, etc. Sim, os muçulmanos acreditam em mundos paralelos, em realidades paralelas. Porém, não desse modo, por exemplo, uma realidade onde não tenha acontecido a Segunda Guerra Mundial, mas também acreditamos no multiverso. Pergunta de número 53, Rafael Medeiros. Ouvi dizer que um muçulmano pode se casar com mulheres cristãs e judias, porém eu gostaria de saber se também pode casar com alguma que é ateia ou agnóstica, já que não pratica nada, ao meu ver, como idolatria. Sim, um muçulmano pode se casar com mulher cristã e judia e não é considerado aconselhável que ele se case com mulher que seja agnóstica ou ateia. Ele pode, enfim, se casar com ela se ela desejar se converter à religião islâmica. Porém, não se casar com ela de acordo com a religião, porque, como eu falei majoritariamente, ela pode influenciar as crianças a não serem muçulmanas, e isso dentro do Islã não é o objetivo da formação de uma família, tá? Então, assim, de acordo com a religião, isso é completamente errado, mas há muçulmanos que se casam com agnósticas ou ateias? Há sim, bastante, ou cristãs nominais e judias nominais? Há sim, bastante, mas isso de acordo com a religião é algo considerado correto? Não necessariamente. Pergunta de número 54, Fábio Silvestre. Qual a diferença entre reversão e conversão no Islã? Bem, a terminologia revertido dentro do Islã, ela existe por quê? Porque a gente acredita que quando a pessoa ela se converte, ou seja, ela vira muçulmano, ela está voltando ao seu estado de monoteísmo primordial como ela foi criada. A gente acredita que todo mundo nasce muçulmano e os pais ensinam outra religião e por isso que ele não é muçulmano até o fim da vida. A gente acredita que o estado natural do homem é o Islã. Por isso que alguns muçulmanos adotaram a terminologia de reversão modernamente, tá? Isso é um fenômeno moderno. Digamos assim, a palavra reversão não foi adotada tradicionalmente do Islã, mas é basicamente esse o sentido que ela tem hoje em dia no discurso islâmico moderno. Reverter, ou seja, você voltar para algo que você era primordialmente. Pergunta de número 55, Mohamed Jibril Abdullah Hassan. Quero saber a relação entre o Islã e grupos comunistas, progressistas e feministas, porque apesar dos muçulmanos sofrerem tanto em países comunistas,
o Islã aqui no Ocidente tem um slogan de justiça social e feminismo. Bem, não é o Islã que tem. Você tem pessoas que são feministas, comunistas, etc. e costumam simpatizar com a comunidade muçulmana. Não é o Islã em modo geral. Isso não é a maioria dos muçulmanos aqui no Ocidente. Tá? E porque a extrema-direita e a direita de forma geral tem um discurso muito preconceituoso contra o Islã. Então os muçulmanos acabam se voltando, digamos, para a comunidade que os aceita, né? Que é o pessoal da esquerda, o pessoal mais progressista. Mas não significa que é uma aliança entre o Islã e isso. É algo orgânico. Você vai para onde as pessoas estão te tratando melhor. E é isso. Mas se você for pegar os princípios islâmicos, casam com essas ideologias? Completamente não. Pergunta de número 56. Eduardo Santana. O termo República Islâmica, que compõe a descrição estatal do Irã, representa fielmente um conceito político islâmico cabível? Eu não considero, tá, Eduardo? Eu tenho diversas divergências com esse conceito de República Islâmica, tá? Principalmente com o Estado iraniano e sua configuração atual, mas eu também tenho algumas concordâncias com o Irã, não com as atitudes do governo, mas a formulação de algumas leis, de algumas coisas que têm proteção social para minorias, para mulheres, que o Irã tem, digamos, dentro da sua configuração nacional. Mas o conceito de República Islâmica eu considero basicamente alheio à tradição muçulmana. A gente não precisa de uma república. Pergunta de número 57, João Victor. Qualquer um pode se converter? Tem cerimônia de conversão? Há preconceito com convertido entre islâmicos? Cara, olha, eu como convertido nunca sofri preconceito dentro da comunidade muçulmana. E eu conheço convertidos que já sofreram, mas isso não é algo, digamos assim, que eu possa ser generalizado. Sei lá, 99% dos convertidos que eu conheço nunca sofreram nenhum tipo de preconceito. E qualquer um pode se converter ao Islã, não tem nenhum tipo de cerimônia. É só dizer, acredito que não há divindade além de Deus, acredito que Muhammad é o mensageiro de Deus, e você vira muçulmano, acabou. É isso. E você não vai sofrer preconceito dentro da comunidade, muito pelo contrário, vão te abraçar. Mas sei lá, tem algum muçulmano que é árabe e não gosta de pessoas de outro lugar por uma questão de, sei lá, xenofobia, não sei, ele não vai gostar de você. É uma coisa pessoal, não é algo que existe dentro da comunidade de modo geral. Pergunta de número 58. Quem são os alauítas? Munir Safatli. Munir, tem um texto na página de História Islâmica explicando a história do alauísmo inteiro. Você entra no site, digita lá, alauítas, e você vai encontrar um artigo inteiro sobre isso que vai sanar todas as suas dúvidas a esse respeito. Pergunta de número 59. Giovanni Pando. Sobre qual contexto o Islã chegou na Indonésia e quais as especificidades locais da religião? O Islã entrou na Indonésia através do trabalho missionário de místicos sufis e comerciantes, os místicos sufis que são coletivamente conhecidos como os Wali Songo, e são uma série de pregadores que a comunidade muçulmana indonésia teve que ajudou a difundir o Islã em todo aquele arquipélago. E as especificidades daquela comunidade é que a maioria do Islã esmagadora na Indonésia é sunita, né, ligado à escola Shafia e praticante do sufismo. Mas o Islã dentro da Indonésia ele tem duas vertentes assim sociais majoritárias, ortodoxas e tal, e tem os Abang, que são pessoas que misturam crenças xamanistas com o Islã e criam meio que um sincretismo. São coisas que existem na Indonésia, e essas são as especificidades locais gerais do Islã na Indonésia. Pergunta de número 60, Rodrigo Wentzel. Quais são as principais particularidades da doutrina da salvação no Islã, se é que haja apenas uma? Então, dentro do Islã, para o indivíduo se salvar primeiro, Deus tem que querer, ou seja, ele tem que estar, digamos, satisfeito com a conduta daquele indivíduo, ou seja, que aquele indivíduo realmente, digamos assim, tenha uma conduta de acordo com a religião. Mas o Islã não acredita em pecado original, ou seja, que Adão e Eva cometeram um pecado e os muçulmanos e os seres humanos vão carregando aquilo ali até os dias de hoje, tá? Não existe isso dentro do Islã. Então, a salvação no Islã, ela se dá primeiro através da misericórdia divina e segundo, depois, como aquele indivíduo vai agir de acordo com essa misericórdia. Pergunta de número 61. Ali Khalil Khader. Nas mesquitas podem ser realizadas orações dos sunitas e xiitas? Claro que podem, não tem problema nenhum. O que há dentro do sunismo é que um imã xiita não pode liderar a oração, mas xiitas podem rezar entre eles. E eu creio que dentro da comunidade xiita também tem essa questão do imã. A pessoa que vai liderar a oração tem que ser daquela mesma comunidade, mas as pessoas que rezam do seu lado ou rezam misturado com você, não tem problema. Eu já frequentei mesquitas no Brasil e basicamente todas aceitam que xiitas rezem com sunitas e nos países muçulmanos também é assim. Pergunta de número 62. Mari Silva. O islamismo acredita em reencarnação, vidas passadas ou coisas do tipo? O que o Corão fala sobre isso? Bem, Mari, dentro do Islã não acredita, tá? A gente não tem a crença em reencarnação, vidas passadas. A gente acredita que a gente nasce, morre, passa por um tempo dentro do mundo espiritual conhecido como Barzakh e então é enviado depois do dia do juízo final para o paraíso ou inferno. A gente não acredita que a gente retorna ou tem uma vida, reencarnação ou coisa do tipo. Pergunta
de número 63. Você acha possível o islamismo se popularizar no Brasil? Há algum esforço nesse sentido? Não acho possível o islamismo se popularizar no Brasil, até porque justamente não há nenhum esforço nesse sentido. As comunidades muçulmanas são completamente, digamos assim, tacanhas nesse sentido. Não há nenhum projeto nacional imenso de proselitismo e nem a comunidade muçulmana tem estrutura para receber um grande número de convertidos, então não. Pergunta de número 64, Wallace Pinheiro. Qual a importância da linguagem árabe para o islamismo, já que, em geral, não só há traduções, mas transliterações de termos e frequentes cumprimentos em árabe entre muçulmanos de outros países? Bem, o árabe é basicamente a língua sagrada dentro da religião islâmica. Por quê? Porque é a língua na qual está o Alcorão. Então por isso é muito importante pra gente. Deus fez a revelação naquela língua, o nosso profeta falava aquela língua e os ensinamentos primordiais do Islã foram transmitidos naquela língua. É basicamente essa a importância. Pergunta de número 65, João Ferraz. Há dízimo ou análogo no Islã? Há o zakat, que é um imposto anual que o muçulmano deve pagar, que é devido aos pobres necessitados, viajantes e uma série de categorias de pessoas, mas não há o dízimo mensal que tem que ser entregue ao templo ou coisa desse sentido, tá? No Islã, a caridade em dinheiro anual ela é dada aos necessitados, viajantes, todas essas pessoas que você pode pesquisar depois. Há uma lista das pessoas que precisam receber o zakat. Pergunta de número 66, Washington Vilas Boas. Qual a diferença entre islamismo do muçulmano árabe e o turco? Cara, não há nenhuma diferença nisso aí, tá? Os turcos são muçulmanos de uma etnia e os árabes são muçulmanos de outra etnia. Mas não há, digamos assim, nenhuma diferença entre o islamismo dos dois. Você tem árabes que seguem a escola Hanafi, você tem turcos que seguem a escola Hanafi, você tem turcos que seguem a escola Shafi, você tem árabes que seguem a escola Shafi. Então, assim, são povos de identidade cultural diferente, mas ambos são muçulmanos. Pergunta de número 67. Mohammed Jibril Abdullah Hassan. Por que tem tantos países muçulmanos no Sudeste Asiático? Justamente por causa de todo esse contato com o comércio e a pregação dos místicos sufis. Pergunta de número 68. De novo, Mohammed Jibril Abdullah Hassan. Por que o Islã não cresce no continente americano? Porque não tem nenhum esforço nesse sentido. Pergunta de número 69. Como e quando surgiu a rivalidade de alguns judeus e muçulmanos? Justamente nesse conflito Israel e Palestina moderno. Durante a vida do profeta Muhammad, você teve conflitos dele com tribos judias, mas depois disso, nos mais de 1000 anos de história do Islã, judeus e muçulmanos viveram completamente em paz. Mas, digamos, por causa da questão Israel e Palestina, um conflito entre judeus e muçulmanos se reacendeu. Mas, digamos assim, isso é algo que eu acredito que vai ser sanado algum dia. Pergunta de número 70, Tiago Milhomem ou Milhomem. Quem são as pessoas que serão salvas na concepção do Islã? Somente os convertidos? Existe divergência de opinião contra esse assunto, dependendo da corrente doutrinária? Sim, existe, mas o Alcorão é muito específico. Todas as pessoas que creem em Deus sem ter conhecido o Islã e sem terem sido apresentados à realidade do Islã, o Islã como ele é, e, enfim, não tiveram essa oportunidade, elas vão ser julgadas de acordo com a forma que Deus sabe e elas vão ser destinadas de acordo para o paraíso ou para o inferno. O céu dentro do Islã não é só para os muçulmanos, tá? Você tem, enfim, dentro do Alcorão, uma série de pessoas, judeus, os cristãos, os sabeus, pessoas de outras religiões, que vão acabar no paraíso. Mas não é que elas são salvas por a religião delas, é porque, às vezes, elas não tiveram, digamos assim, o discernimento suficiente para aceitar o Islã. E vai ter pessoas também muçulmanas no inferno. Então, assim, nem o inferno, nem o paraíso no Islã é exclusivo para muçulmanos. Pergunta de número 71, Paulo Benker. Por que a oração no Islã é em árabe mesmo que a pessoa que faz seja de outra nacionalidade? Olha, Paulo, a oração, ou seja, o duá, que é como deveria ser traduzido, pode ser feito em qualquer idioma. A reza, que é um ritual, ele é feito em árabe porque, como eu falei para você, a língua árabe foi a forma pela qual Deus se expressou para o anjo Gabriel e o anjo Gabriel se expressou para o profeta Muhammad. Se você vai traduzir aquilo ali na hora de você rezar, você perde um pouco daquela essência, porque aquilo ali é algo sagrado, você tem que manter aquilo ali, não traduzir aquilo ali. Porque não é questão só de língua e compreensão, é algo que vai além, que vai ao metafísico, palavras que influenciam inclusive sua espiritualidade. Então por isso tem que ser mantido aquilo ali. Mas a oração, quando você termina a reza, que é o ritual, e você vai se dirigir a Deus, digamos assim, você pode falar em qualquer idioma. Pergunta de número 72, Otacílio Júnior. Qual a influência da Arábia Saudita nos grupos fundamentalistas como Al-Qaeda e Talibã? E gostaria de entender as divisões entre o islamismo, a começar pelo grande cisma sunitas e xiitas, e nos próprios sunitas também, como nos xiitas. Não professo nenhuma religião, mas acompanho sua página e tenho enorme respeito por todas as religiões, inclusive o islamismo. Bela iniciativa sua tirar qualquer ideia preconcebida sobre a religião islâmica. Valeu! Então,
A influência da Arábia Saudita, nesses grupos que você citou, Talibã e Al-Qaeda. A Arábia Saudita, ela tem uma ideologia estatal, que é a interpretação wahhabi do Islã, e ela vai fazer um esforço na Guerra Fria, apoiado pelos Estados Unidos, de difusão dessa doutrina. Após o fim da Guerra Fria, esses grupos que foram armados e doutrinados por essa doutrina criaram grupos terroristas e acabaram se voltando até contra a própria Arábia Saudita. Então você tem inclusive o wahhabismo dos grupos terroristas e o wahhabismo do Estado Saudita. Então você tem essa diferença. Quanto às divisões entre sunitas e xiitas que você quer saber, eu fiz um vídeo sobre isso no canal. Se você entrar no canal do História Islâmica no YouTube e digitar sunitas e xiitas, você vai ver lá um vídeo inteiro explicando as nuances dessas divisões. Pergunta de número 73. Sami França, como se dá a ortodoxia interpretativa do Corão? É verdade que textos escritos por Maomé em idade mais velhos tinham maior validade? A ortodoxia interpretativa, ela se forma após a morte do profeta com os seus companheiros e depois dele com a fundação das escolas de interpretação, mas é algo extremamente variado dentro da comunidade muçulmana e não é necessariamente conflituoso. A variedade da interpretação dentro da comunidade muçulmana e a própria ortodoxia é algo muito próprio do Islã. Você tem uma ortodoxia variada e que se aceita mutuamente. É incrível isso, mas é um assunto que é mais complicado e eu precisaria de um vídeo inteiro para explicar isso para você. Pergunta de número 74, Macaulay Alves. Eu sei que o Islã / árabes mouros tem bastante influência na nossa cultura, mas os portugueses e espanhóis têm alguma influência sobre eles? Sim, tem bastante influência. Os portugueses e espanhóis também influenciavam os mouros. Influenciava o seu modo de combate, seu modo de se vestir, até mesmo palavras de origem latina acabaram entrando no dialeto árabe por causa disso, e tem artigos sobre isso na página História Islâmica, é só você procurar lá. Pergunta de número 75, Hugo Patrício Echev Herling. Por que as nações islâmicas ainda se mantêm tão ortodoxas em relação à tradição religiosa? Isto é, por que a laicidade não surge em nações muçulmanas? Simplesmente porque não há necessidade. Você não precisa de laicidade para você ter liberdade, para você ter diversidade, para você ter qualquer coisa nesse sentido. O mundo muçulmano sempre foi muito religioso e diverso ao mesmo tempo e desenvolvido também. Não há necessidade de laicidade. E os muçulmanos não enxergam a necessidade de uma laicidade. A laicidade é um processo histórico do próprio Ocidente e que, pelo mundo islâmico não ter passado por esse processo, você não tem a laicidade. Mas você tem alguns países muçulmanos que são laicos. Por exemplo, a Turquia é um estado laico. É um estado majoritariamente muçulmano, mas é laico. Mas necessariamente isso não é algo que tem que acontecer no mundo islâmico e os muçulmanos não veem isso com bons olhos. E para você ter direitos para diversas comunidades, a laicidade não é necessária. Não é necessário que você tenha um Estado laico para garantir isso aí. O mundo islâmico sempre foi religiosamente muito diverso e nunca precisou de um Estado laico para que isso acontecesse. Pergunta de número 76. Robson Saad Rodrigues. Os Zé Cruzadinha acham que foram as cruzadas que protegeram a Europa do avanço islâmico. Explica como foi, na realidade, o avanço do Império Mongol que evitou isso. Então, Roberto, os Zé Cruzadinhas criam falsas causalidades históricas. Eles dizem, as cruzadas impediram o avanço do Islã. Não, porque todas as cruzadas, basicamente, 99% delas foram todas derrotadas e não impediu nenhum tipo de avanço islâmico porque elas foram dirigidas para regiões, digamos assim, mais centrais, do mundo islâmico e não para as periféricas, que é onde o avanço geralmente acontece. Então, assim, você tem muçulmanos avançando na Península Ibérica, você tem muçulmanos avançando na Anatólia, nas duas penínsulas extremadas do Mediterrâneo, e os cruzados vão e atacam o Levante, que é uma região que não estava fazendo nenhum tipo de expansão e que pertencia, digamos, a entidades islâmicas diferentes das que controlavam tanto a Península Ibérica como parte da Anatólia. Então, assim, não faz nenhum tipo de lógica dizer que as cruzadas pararam a invasão islâmica. Eles criam esse axioma histórico fraudulento e falam isso. E a invasão mongol também, porque no ano de 1250, na década, aliás, de 1250, quando os mongóis estavam invadindo o mundo islâmico, saquearam Bagdá, também não tinha nenhum esforço coordenado de invasão da Europa. Então os mongóis, eles destruíram parte do mundo islâmico, mas eles não impediram nenhum tipo de invasão da Europa, porque não estava acontecendo nenhuma invasão da Europa para eles impedirem os muçulmanos de avançar. A única coisa que eles fizeram foi destruir o califado abássida de uma vez por todas, e depois eles mesmos se converteram ao Islã e criaram entre si reinos islâmicos diferentes. E o Império Mongol era extremamente islamizado. Pergunta de número 77, Van Souza. Qual a importância da Mesquita Al-Aqsa para os muçulmanos, judeus e cristãos? E por que os judeus estão bloqueando a entrada dos palestinos em Al-Aqsa, já que é uma arquitetura islâmica? Bem,
Porque ali na Mesquita Al-Aqsa, antes, ficava o Templo de Salomão, que os romanos destruíram. E após a conquista muçulmana, quando já havia passado séculos dos romanos, os muçulmanos construíram seu templo sagrado ali, que foi o local onde o profeta Muhammad ascendeu os céus e também para marcar o lugar onde Salomão tinha construído seu templo, porque apesar dos judeus, né, venerarem Salomão, os muçulmanos também veneram. Então é um lugar sagrado para os judeus e para os muçulmanos, e para os cristãos também. E por que Israel tem aquela, enfim, política horrível contra os palestinos? É uma questão que eu já abordei na história islâmica diversas vezes e que eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo e eu não preciso abordar ela aqui também. Mas eu já expliquei pra você porque é sagrado pra gente. Porque aquilo ali foi, digamos, o primeiro lugar para onde os monoteístas, né, muçulmanos, depois do profeta Muhammad, se voltaram para a oração. Antes da oração ser voltada para Kaaba, os muçulmanos rezavam em direção a Jerusalém. É algo muito importante pra gente. Pergunta de número 78, Vanessa Martinez. Sobre a mulher e o uso do véu ou de qualquer vestimenta que cubra a cabeça. Ouvi dizer que há países em que uma minoria das muçulmanas não usam o véu, apesar de serem praticantes da religião. Parece que o Egito é um deles. Cobrir a cabeça é obrigatório ou opcional? Em quais circunstâncias? Bem, o Líbano é um país onde poucas mulheres usam o véu. O Egito não. O Egito, a maioria das mulheres usam o véu. É uma obrigação religiosa para que as mulheres usem o véu. Não é uma obrigatoriedade que governos islâmicos em geral impõem. Ela só é imposto por governo na Arábia Saudita e no Irã. Nos outros 48, 47 países muçulmanos não é obrigatório o uso do véu, mas a religião em si, ela faz o uso espiritual do véu obrigatório. E com as circunstâncias, todas as circunstâncias, a partir do momento que a mulher sai de casa. Dentro de casa ela pode ficar de mini short, como ela quiser, de calcinha e sutiã dentro do quarto, não tem problema. Pergunta de número 79. Gabriel Pezzini. Qual embasamento alguns estados confessionais mais fundamentalistas, como a Arábia Saudita, Irã ou Afeganistão sob o Talibã, utilizam para prescrever a pena de morte a apóstatas? Isso é basicamente uma interpretação antiga da cidadania, de que o cidadão ele está ligado à religião na qual ele se adequa. Então, se ele apostata, ele está traindo o Estado. Então, é basicamente isso. É basicamente uma interpretação pré-moderna da relação com cidadania. É basicamente o que você tem aqui no Ocidente com relação à democracia. Se eu vivo numa democracia e eu prego contra a democracia e quero abandonar a democracia no país que eu estou vivendo, né, e fazer uma manifestação antidemocrática, eu vou ser preso, vou perder minha liberdade, posso ser agredido pela polícia e se eu resistir eu vou perder minha vida. Então é basicamente isso, é uma questão de interpretação de aliança de Estado. Mas em boa parte dos países muçulmanos você pode apostatar e não tem problema nenhum. Pergunta de número 80. Samantha Bride. Origem étnica do profeta Muhammad. O profeta Muhammad era árabe da tribo Quraishita e do clã dos Banu Hashim, ou seja, a origem étnica dele é semítica e ele era um árabe. Pergunta de número 81. Samuel Cardoso Santiago Júnior. Existe alguma vertente do islamismo mais flexível quanto a certos ritos, como as orações diárias? Exemplo, alguns acreditam que não precisam orar todos os dias, talvez alguma vez na semana? Não, tá? Isso não existe no Islã. Tudo que está dentro do Corão, entre todas as vertentes islâmicas, é aceito como obrigatório. Agora, tem muçulmanos que fraquejam nesse sentido? Tem, mas não significa que a vertente que ele está seguindo diz que isso aí é, enfim, fundamental para ele, o que aceita que tenha menos orações do que ele reza uma vez na semana. Isso é um conceito de religiosidade moderna, inclusive, dentro do cristianismo ocidental, da Europa, dos Estados Unidos, que as pessoas vão na igreja no domingo, só e acabou. Mas dentro do Islã isso não existe, tá? Dentro de todas as vertentes do Islã, é 5 orações diárias, jejum no Ramadã e é isso. Agora, há adaptações dessas práticas para a realidade de cada indivíduo, mas não há uma anulação delas por a pessoa ser de uma vertente ou outra. Pergunta de número 82. Ney Mascarello de Araújo. Não muçulmanos podem participar de uma tarika sufi? Bem, diversas tarikas permitem que pessoas de outras religiões frequentem as cerimônias. Não há nenhum problema com relação a isso. Agora, se filiar uma tarika, fazer o bai'a, né? Ou seja, entrar na tarika, ser um murid, ser um derviche, você tem que ser muçulmano. Pergunta de número 83. Lucília Gunei. No caso de um suicida, como é o ritual no enterro islâmico? Então, Lucília, dentro do Islã, se a pessoa se suicida, basicamente a opinião majoritária é que não há nenhum tipo de rito funerário para ela, porque ela se suicidou, então ela perde o direito de um rito funerário e a gente não pode fazer a oração do morto sobre ela porque ela é um suicida. Mas, digamos, há teólogos que têm uma opinião um pouco diferente a esse respeito, tá? E são opiniões tradicionais, dependendo do motivo do suicídio ou do que era considerado suicídio, mas é algo que eu não vou me aprofundar nisso aqui, até porque eu preciso estudar mais essa questão, e se eu falar que eu posso falar muita besteira sem ter estudado antes. Como eu falei pra vocês, eu tô respondendo tudo isso aqui pra vocês do que eu tenho memorizado na minha cabeça que eu já estudei, eu não fiz nenhuma preparação, digamos, de leitura antes de responder essas questões.
Pergunta de número 84. Ricardo Zinmeister. Como o Islã vê, em linhas gerais, os transexuais? Pergunto, pois é bem sabido que, por exemplo, o modelo de Sharia do Irã incentiva, com muitos aspas, por favor, cirurgias de readequação sexual. Bem, de modo geral, dentro do Islã, a pessoa que muda a criação de Deus, a pessoa que Deus cria ela de uma forma, ela vai lá e se destrói por iniciativa própria, arranca isso, arranca aquilo, tira uma parte do corpo, porque quer, porque aquilo ali é o que ela quer. Dentro do Islã isso é considerado algo terrível. Então a pessoa que ela faz isso, ela tá atentando contra o direito divino do próprio corpo dela. Porém, na interpretação do Ayatollah Khomeini, dentro do Estado iraniano, ele acredita que existia uma troca de almas quando a alma estava chegando no corpo, e às vezes uma alma feminina pode entrar numa alma masculina, e por isso que é permitido que a pessoa faça mudança de sexo por causa dessa troca de almas. Basicamente, eu estou resumindo bem muito a questão para vocês. É por isso que no Irã, só no Irã, você, por causa do Ayatollah Khomeini, você tem aquele programa estatal para pessoas que querem fazer mudança de sexo, tá? Mas você fala, se a pessoa for um travesti e quiser se converter ao Islã, não tem problema, ele pode se converter ao Islã de qualquer forma, ele pode praticar a religião. Mas e aí a cirurgia dele? Tá, é algo que aconteceu antes da conversão, não tem problema. Pergunta de número 85. Luiz Villarreal. Quero saber sobre o processo de mudança de nome de alguém que se converte para o Islã, como Cassius Marcellus Clay, que se tornou Muhammad Ali Haj. Você escolhe seu nome? Alguém lhe designa? Olha, dentro do Islã é uma tradição de que se você tem um nome, você pode optar por um nome islâmico, digamos assim, na língua árabe, que tenha um significado bom, mas não é uma obrigação. E você pode escolher ou você pode deixar que outras pessoas escolham para você, da comunidade, se você se sentir mais confortável. Não tem nenhum problema com relação a isso, porque a gente acredita que o nome é uma coisa abençoada. Então, alguns muçulmanos preferem botar nomes islâmicos, por exemplo, Abdurrahman, servo do misericordioso. Imagina, toda vez a pessoa vai te chamar Abdurrahman, servo do misericordioso, vem aqui, aquilo ali tá te dando uma bênção. Então, dentro do Islã, a gente acredita que um convertido que vem de uma outra religião, que vem de uma outra matriz linguística, ele pode mudar de nome, mas não é obrigatório. É só por uma questão espiritual. Eu, por exemplo, mudei meu nome para Mansur, mas tem muita gente que me chama de Victor. E o que é Victor? Victor é basicamente a tradução de Mansur. Pergunta de número 86. Getúlio Zegreu. Pode fazer um sobre santos muçulmanos e sincretismos islâmicos? Posso fazer um vídeo sobre isso, mas no momento é um assunto longo que eu não pretendo abordar nesse vídeo aqui, que são para perguntas rápidas. Mas sim, dentro do Islã existem santos e sim, há sincretismos da comunidade muçulmana com outras comunidades. Não é algo considerado correto, mas existe, como acontece com outras religiões também. Pergunta de número 87. Como funciona o direito do trabalho islâmico? Bem, o direito do trabalho islâmico é algo muito importante dentro da religião muçulmana. O profeta Muhammad, inclusive, estabeleceu regras para o direito do trabalho, como que o salário deve ser pago antes do suor do trabalhador secar, que toda pessoa não pode trabalhar forçada, ela não pode carregar mais do que o peso que ela aguenta, ela não pode trabalhar sobre condições humilhantes. Isso é basicamente o que o profeta estabeleceu no século VII, e são, digamos, o direito trabalhista dentro do Islã, que é algo que, se for estudado, vocês vão descobrir muitas coisas interessantes, que as pessoas acham que geralmente vem da sociedade ocidental moderna, mas que surgiu dentro da comunidade muçulmana muito antes. Pergunta de número 88. Rodrigo Beltrão Chaves. Existe alguma relação de intelectuais islâmicos com a prática da psicanálise? Sim. Os primeiros psicanalistas da história foram inclusive muçulmanos. Al-Balkhi, que a gente já fez um texto sobre ele no História Islâmica, se você quiser, entra no site, você vai ver lá. Foi um dos primeiros psicanalistas da história, inclusive ele era muçulmano. Pergunta de número 89. O islamismo reconhece a pretitude de Jesus e Maomé? Não. Tá? Dentro da religião islâmica, Jesus e Maomé não eram negros. O profeta Muhammad e Jesus não eram negros. Ele era árabe, tinha um tom de pele específico dele, ele não era negro, e nem Jesus era negro dentro do Islã, tá? Ele tinha uma pele diferente que também não era da cor negra. Ele era basicamente o que a gente poderia chamar de ruivo hoje em dia. Dentro da perspectiva islâmica, as descrições deles são essas. Mas tem profetas negros no Islã? Sim. Adão, o pai da humanidade inteira dentro do Islã, ele era alguém de pele escura. E o profeta Moisés também. Então, isso não é nenhuma questão dentro da religião islâmica, qual é a cor dos profetas, porque dentro do Islã a igualdade racial é estabelecida em princípio. Então, um profeta ser de uma cor ou de outra não é importante dentro do Islã. Isso é algo que, digamos, existe dentro do cristianismo por causa da questão da escravidão, do racismo aqui nas Américas, e que todo mundo sempre botava Jesus como um europeu, de pintura e tal. Mas
dentro do Islã, por não existir iconografia, isso não é, digamos, nem algo que necessite debate. As fontes islâmicas são bem específicas como qual era a aparência de cada um dos profetas. E há profetas que eram negros e há profetas que eram de cores diferentes, outros até brancos, mas não necessariamente Jesus e o profeta Muhammad eram negros, tá? Não tem base histórica para você dizer que o profeta Muhammad e Jesus eram negros. Isso aí não existe, não é por uma questão de inferiorizar os negros, é basicamente porque eles não eram, de acordo com a nossa religião, eles não eram. E você tem profetas negros que foram tão importantes e tão grandes como Moisés e Adão, que, sei lá, o pai de todo mundo, a gente só existe por causa de Adão e Adão era negro. Basicamente isso. Pergunta de número 90. Bernardo Vizir. Alguns países de maioria islâmica possuem ligações culturais fortes com a cannabis e seu consumo em formas de extratos, haxiches e in natura. Visto que é uma substância que altera a consciência, a mesma é tido como proibida? Como se dá essa relação? Algumas práticas meditativas e respiratórias dos sufis também funcionam como expansores da consciência natural, sendo algumas delas análogas à respiração holotrópica. Seriam tais práticas proibidas? Caso a resposta seja afirmativa, tais práticas seriam proibidas por alterarem o estado de consciência ou o próprio estado de consciência alterado seria proibido. Bem, o uso de qualquer tipo de psicotrópico dentro do Islã é proibido por alterar o estado de consciência de modo negativo, deixar a pessoa, sei lá, viajando ou vendo ilusões. Contudo, a prática meditativa sufi, que faz a expansão da consciência do ser humano através do zikr, ela é permitida, inclusive, e incentivada. Mas aí você fala, tá, e por que em alguns países muçulmanos o pessoal usa cannabis, usa haxixe? É um problema social, que nem tem aqui no Brasil. O pessoal usa droga, usa crack. Mas não é algo da religião, não é uso religioso. Você tem lá na África algumas seitas sufis que utilizam o uso do haxixe em seu ritual, mas é algo muito cultural, pequenininho, enfim, em rincões. Não chega a ser algo a ser socialmente observado de modo, sei lá, macro dentro da comunidade muçulmana. Pergunta de número 91. Márcio Brito Lima. O que significa o desenho octogonal que você utiliza? Então, o logo do História Islâmica é o seguinte, é o Rub al-Hizb, ou quarto de parte, que é um símbolo do Alcorão, pelo menos dos mushaf, né, dos livros no qual estão compilados o Alcorão, que representa quando um quarto de juz, ou seja, um quarto de parte do Alcorão foi passado na leitura. É um símbolo que possui toda uma simbologia própria, né, não só essa que eu tô falando para vocês. Depois eu vou fazer uma explicação geral do que é o logo do História Islâmica, mas em miúdos, o Rub al-Hizb e a efígie, ou seja, o busto do sultão Mehmed II, o conquistador de Constantinopla. É o logo do História Islâmica, basicamente isso, é o sultão dentro do símbolo octagonal, ou seja, a estrela de 8 pontas. Eu vou fazer depois um vídeo ou quem sabe uma postagem explicando mais profundamente sobre isso, mas o símbolo se chama Rub al-Hizb. Pergunta de número 92, Rodolfo Rocha. Sabemos do radicalismo de uma parte ínfima dos muçulmanos, mas mesmo esse radicalismo vindo dessa pequena parte já causou muitas mortes em nome do Islã. No Alcorão realmente existem essas orientações para que seus seguidores mais radicais façam o que fazem? Abraço. Não, cara, não existe. Isso é uma extrapolação, digamos, do conceito islâmico de guerra justa. Então, vou te dar um exemplo. Tem o adultério e o casamento. O que é o adultério e o casamento? Eles simplesmente se parecem por ter sexo no meio, né? Tanto para você fazer o adultério como para você se casar, você tem lá o sexo. Mas significa que ambos são iguais? Não, não são equivalentes. Então, dentro do Islã, você tem essa diferença. Essas pessoas, elas não estão agindo de acordo com o que o Corão está dizendo, são interpretações modernas e completamente, enfim, aleatórias. Pergunta de número 93, Paulo Rodrigues. Qualquer um pode visitar uma mesquita? Sim, qualquer um pode visitar uma mesquita. Pergunta de número 94, Jackson Caetano. É sabido que o Islã reconhece algumas religiões e ícones religiosos anteriores, como Moisés, Jesus e até mesmo de algumas visões Buda, como revelações e mensageiros anteriores a Muhammad. Sabendo que o Islã tem Muhammad como o último dos mensageiros e selo dos profetas, qual é o entendimento da visão da página sobre a fé Bahá'í, que tem um entendimento parecido sobre religiões e profetas anteriores, embora considere o nobre Alcorão e Muhammad como uma revelação e profeta, e não os considera como os últimos e definitivos, tendo também mais 2 livros sagrados e mensageiros. Bem, o profeta Muhammad falou que após a morte dele surgiriam falsos profetas, e a gente acredita que essas pessoas que se diziam profetas após a morte dele eram pessoas que estavam pregando uma falsidade religiosa, basicamente isso. Pergunta de número 95, Yusuf Queiroz. Assalamu alaikum, Cid. Como você enxerga a enorme influência que o trabalho de História Islâmica exerce na propagação da religião do Islã no Brasil? No início, você imaginava que a página influenciaria tanto a opinião da sociedade não muçulmana e também agora da comunidade muçulmana do Brasil? Sou grato a Allah pelo seu trabalho. Muito obrigado, Yusuf. Eu gosto muito desse seu comentário e eu não imaginava que ia chegar nesse ponto que a gente está hoje. É bem surpreendente para mim. Mas, alhamdulillah, e que Allah perdoe por qualquer erro que eu tenha cometido na condução desse trabalho e que aceite, né, todo esse trabalho como algo benéfico, inshallah. Pergunta de número 96, Victor
Bornel. O Corão diz que o marido pode bater em suas mulheres? Se sim, como o Islã moderno e progressista lida com isso? Não, o Corão não diz que o marido pode bater em suas mulheres. A palavra darb, no versículo do Corão, é a mesma palavra que designa a admoestação. O marido ele pode pegar o miswak, que é basicamente um galinho de árvore desse tamanho aqui, o tamanho dessa canetinha aqui, e pode bater no ombro da mulher para avisá-la quando ela está errando. Mas dentro do Islã, se você espancar a sua esposa, você é um agressor e você tem que ser preso, você tem que ser punido. Dentro da religião islâmica não há permissão de você espancar sua mulher, você bateu, o Corão não permite isso de forma alguma. Pergunta de número 97. Samuel Cardoso Santiago Júnior. Quais são as posições do islamismo em relação à liberdade civil da mulher? Em miúdos, liberdade de exercer direitos civis, casamento, divórcio, ser dona do próprio nariz, etc. E os direitos políticos. Poder ocupar qualquer cargo político, poder votar, etc, etc, etc. Então, cara, a mulher dentro do Islã, ela tem, desde o século VII, todos os direitos civis garantidos, como o direito de opinião pública em conselhos, ela tem o direito de ter, digamos assim, o seu próprio salário, o seu próprio dinheiro e trabalhar em qualquer função, desde que não seja degradante para ela física ou moralmente. Ela tem liberdade jurídica, ela tem liberdade de ocupar cargos públicos e ocupam em países muçulmanos. Você tem mulheres juízas, mulheres, enfim, presidentes até. Você tem todas essas coisas. Então é um assunto muito extenso, é um assunto muito, enfim, cheio de nuances, mas basicamente os direitos civis da mulher dentro do Islã são completamente garantidos dentro da religião. Aí você fala, é como a sociedade ocidental moderna? De forma alguma. É algo islâmico e algo único. Pergunta de número 98. Gabriel Astrogildo Dutra. Qual a opinião do Islã sobre os grandes santos da Igreja Católica? Tipo, por exemplo, Santo Agostinho. Bem, a gente acredita em santos pós a vinda do profeta Muhammad e santos pré a vinda do profeta Muhammad. Então, antes da vinda do profeta Muhammad, os santos da igreja são considerados seres piedosos, pessoas que, enfim, não todos eles, mas muitos deles, como inclusive pessoas consideradas auliá, os santos dentro do Islã. Inclusive, ao Corão, ele menciona alguns santos católicos e ortodoxos como pessoas virtuosas que morreram pela causa de Deus em martírios e sacrifícios. Isso está, inclusive, no Corão. Fiz um artigo sobre isso na História Islâmica. Se você colocar no site Santos Cristãos, você vai ter um artigo sobre pessoas que eram considerados santos antes da vinda do profeta Muhammad. Agora, após a vinda do profeta Muhammad, a verdade foi estabelecida e diversos santos divergiram do profeta, então necessariamente eles não são considerados santos dentro do Islã. Mas você tem pessoas dentro da religião católica que alcançaram um nível de beatitude pela vida piedosa como elas viviam. Mas nós muçulmanos admiramos elas, mas não veneramos, né? Não vamos lá fazer uma estátua, acender uma vela, mas elas são consideradas pessoas próximas de Deus por aquilo ali que elas faziam. Elas podem operar, digamos, milagres, porque Deus, enfim, gostava delas, mas não 100% da forma religiosa com que elas praticavam. E isso é algo perfeitamente concebível, mas a gente acredita em santos 100% pré a vinda do profeta Muhammad. Após, a gente acredita em beatos, em pessoas piedosas, e que outras religiões, como a própria Igreja Católica, pode ter e que nós muçulmanos admiramos. Pergunta de número 99. Daniel Faria. Salamu alaikum. Gostaria muito que falassem sobre o tema de como a religião vê a música, sobre proibição, sobre permissão, de como seria esse tema da música analisado sob a ótica islâmica. Bem, as duas opiniões tradicionais da comunidade muçulmana foram duas, dentre os ulemás, ou seja, os juristas muçulmanos. Uma, de que todo tipo de música era proibida, todo tipo de música tem que ser rechaçada, de que toda música não é permitida dentro da religião. Então, isso é uma opinião que existe, tá? Não é uma opinião difundida, mas existe bastante. É forte, não é difundida, mas é forte. E você tem a opinião que é seguida pela maioria dos muçulmanos, que é o seguinte: se a música ela não leva a pessoa a fazer o mal, ou seja, se a letra não é má, se a pessoa não é viciada em música, fica escutando o tempo todo e deixa a oração para ficar escutando música e coisas desse tipo, então ela é permitida desde que você não tenha, digamos, esse conteúdo ruim dentro da música. É basicamente assim que a religião vê. Pergunta de número 100. Adriano de Londe. Pergunta de número 100. Adriano de Londe. Você concorda com o sufismo? Sim, o sufismo é uma das ciências tradicionais da religião islâmica sunita e é basicamente necessário para a prática da espiritualidade muçulmana. Então, assim, não concordar com o sufismo seria contrariar minha própria religião. Porém, todas as práticas de grupos ditos sufis são de acordo com a religião islâmica? Não. Você tem muitos grupos heterodoxos. Então, não significa que tudo que é feito em nome do sufismo é sufismo ou é dentro do Islã. Basicamente isso. Então é isso, pessoal. Essas foram as 100 perguntas que vocês mandaram para mim hoje. Eu posso fazer, enfim, outros vídeos explicando mais 100 perguntas sobre a religião islâmica. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos.
divulguem o canal História Islâmica, ajudem a página no Apoia-se, se vocês querem que o trabalho continue, contribuir financeiramente para a página é muito importante. E até a próxima. Assalamu alaikum.